Exalte a presença e o nome de Jesus. Oh, glórias te damos, glórias te damos. Tu és o digno de honra, tu és o digno de glória. Tu és aquele que foi morto, mas está vivo. E nós queremos te adorar nessa manhã. Queremos declarar o teu domínio neste lugar. Queremos declarar as mentes cativas ao teu espírito. E nós pedimos, cerca este lugar com a tua presença. Senhor, cerca este lugar com os teus anjos, ó Pai. Que nessa manhã seja uma manhã de glória, onde a tua presença, Senhor, marque vidas essa manhã. Eu profetizo que vidas vão sair marcadas nessa manhã deste lugar, pelo teu poder, pela tua glória. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na tua presença. Pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia. No livro de Gálatas, capítulo 6. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Livro de Gálatas, capítulo 6. Thank you, Jesus. Quem achou diz amém. Verso 17 diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso é o apóstolo Paulo dizendo: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Você pode se assentar. Eu quero dizer nessa manhã que todos nós aqui temos história para contar através de algumas marcas no nosso corpo. É até engraçado, porque toda vez que eu olho na minha mão esquerda, eu tenho uma marquinha como se fosse uma boquinha aqui. Porque quando eu era criança, eu estava num parque. Eu com uma pipoca na mão, eu fui dar pipoca para o macaco. Só que o macaco, de vez em comer a pipoca, ele mordeu a minha mão. E até hoje essa marca está aqui. E não só isso, quando eu olho para a minha barriga, eu vejo uma cicatriz da marca da chegada dos meus 2 filhos. E eu poderia contar para vocês inúmeras marcas que meu corpo tem. Eu quero dizer que as marcas, elas marcam eventos importantes que aconteceram na nossa vida. Pois marcam uma história. E cada um de nós aqui tem as marcas. Se eu fosse parar para te ver, às vezes, você poderia falar, essa aqui foi disso. Só que eu não quero falar hoje das marcas que nós obtivemos através das nossas travessuras de criança. Eu não quero falar hoje das marcas das nossas desobediências. Sabe quando o pai e a mãe disseram assim, não vá. Aí você tomou aquela queda e marcou. Eu não quero falar dessas marcas hoje. As marcas que eu quero falar é aquela que você tem sido marcada através das lutas e das guerras espirituais que você tem travado no mundo espiritual desde o dia que você decidiu aceitar Jesus como Salvador. Eu quero dizer para você esta manhã que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. Como diz em Romanos 14. Só que quando nós chegarmos diante de Deus para nos apresentarmos, nós não vamos apresentar a quantidade de casa que nós compramos. Nós não vamos apresentar os países que nós visitamos.
Nós não vamos apresentar a conta no banco ou os diplomas que nós tivemos. Quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai querer olhar para mim e para você, e Ele vai querer olhar as marcas que nós temos por amor a Ele. Sabe por quê? Porque as coisas que às vezes têm valor para nós, não têm valor nenhum no céu. Não tem. O que Deus quer ver em nós são as marcas de amor por Ele. Você tem marcas? Você é uma pessoa marcada? Só quero dizer uma coisa para você, que naquele dia não tem como você não apresentar nada. Ou você vai apresentar as marcas de uma vida crucificada por amor a Cristo, ou uma vida sem marcas porque não queríamos abrir mão dos prazeres da terra. O apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos: trago no meu corpo as marcas. Que marcas são essas que Paulo estava falando? Não são as marcas que ele obteve na vida antes de Cristo, mas sim as marcas que ele teve depois de que ele caiu do cavalo no encontro com Jesus, no caminho de Damasco. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 11, 23, porque aqui, nessa passagem, Paulo vai descrever as marcas que eu quero falar nesta manhã. 2 Coríntios, capítulo 11. Diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, as minhas preocupações com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Essas são as marcas que Paulo descreve. Você é uma pessoa marcada? Em Gênesis 32, 31, a Bíblia conta sobre o Val de Jaboque. Quando Jacó, naquela noite, ele entende que Deus tinha uma guerra para travar com ele. Porque ele tinha um nome que era enganador, mentiroso, e Deus queria mudar a identidade de Jacó. E ele faz passar tudo que é dele. Ele faz passar os bens, as mulheres, tudo que ele tinha. E ele entendeu: ei, a guerra aqui é comigo. E naquela noite, ele luta com o Senhor. E no verso 31 diz assim: ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Ei, naquela noite, ele foi marcado pelo anjo do Senhor. Sabe por quê? Porque nas nossas guerras espirituais não tem como nós não sermos marcados. Ninguém entra no campo de batalha e sai dali sem nenhuma marquinha. Você só chegou até aqui porque você enfrentou muitas batalhas. E você venceu muitas guerras. Só quero dizer uma coisa para você, irmãos. Se estamos fazendo o que Jesus mandou, tomando a nossa cruz diariamente, somos pessoas marcadas. Eu sei que na nossa vida, na nossa alma, nós podemos carregar muitas marcas. A nossa alma, ela pode ser marcada de várias maneiras, mas um cristão verdadeiro, ele tem 2 marcas que não tem como dizer. Se você é um cristão verdadeiro, você carrega 2 marcas que eu vou te falar quais são.
A primeira se chama perdão. E a segunda se chama renúncia. O cristão verdadeiro, ele é marcado, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós somos ofendidos, quando a flecha do inimigo atinge o nosso coração, aqui causa um buraco. Quando você é atingido por uma mágoa, por uma ofensa, por uma dor, sabe o que acontece? Você é ferido. E aí quando você executa aquilo que a palavra do Senhor diz, que a palavra diz, perdoa. E não só uma vez, não só 70 vezes 7, num dia. Um crente verdadeiro, quando o Senhor olha para ele, ele vê as marcas de todas as vezes que ele perdoou para prosseguir. Todas as vezes que você perdoa para prosseguir, você é marcado. Quando o Senhor olha lá, meu filho, ele foi marcado porque ele decidiu perdoar mais uma vez. E quando nós somos ofendidos, e quando nós perdoamos, o que fica é apenas uma marca. Agora, a segunda coisa é renúncia. Sabe quando você, como diz o irmão Vitor aqui, que Deus ri dos nossos planos, é verdade. Porque eu era analista de sistema no Brasil. Meu plano era trabalhar com a máquina. Aí Deus falou, eu tenho certeza que o Senhor riu muito de mim. Porque o meu projeto era um, e ele falou assim, eu tenho outro projeto para você. E aí o Senhor me traz para a América para trabalhar com pessoas, o contrário de tudo que eu queria. Mas uma coisa eu te digo, quando você renuncia a sua vida para viver os planos do Senhor, isso marca a sua vida. É isso que o Senhor quer olhar para mim, para você. Pessoas marcadas não porque viveram os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos. Pessoas marcadas porque decidiram e entenderam que nasceram por um propósito. Entenderam que estão aqui para cumprir uma missão. Entenderam que Deus te chamou não é para se enriquecer nessa terra, mas para cumprir o propósito dele pelo qual você nasceu. Quando você nasceu, um livro foi escrito, uma história foi escrita, e não para você viver para você mesmo. Ele te chamou para viver para Ele, para louvar a Ele, para agradecer a Ele, para exaltar o nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tu és um crente marcado. Você tem vivido, aberto mão dos seus planos para honrar Cristo? Quando você renuncia a sua vida, você diz como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero dizer para você que as marcas são resultado de algo que foi cicatrizado e curado. Se está marcado aqui, porque já foi curado e já foi cicatrizado. Porque as situações, escute isso, porque as situações na sua vida que não foram resolvidas, elas não têm marca. Tem buracos abertos. Tem pessoas que estão sangrando desde a infância. Tem pessoas que estão adultos, mas as marcas não existem porque tem feridas abertas. Elas estão vivendo, mas não foram curadas, não foram cicatrizadas pelo sangue de Jesus. Tem pessoas hoje que estão com 40, 50 anos, mas não pode tocar numa situação, num trauma. Sabe por quê? Porque tem uma ferida aberta. Porque aquilo que está curado, ele está cicatrizado. Aquilo que está fechado por Cristo, ele está determinado. Só que o Senhor me falou algo muito sério aqui. Cuidado você selar algo sem resolver. Sabe por quê? Porque tem pessoas que colocam uma pedra no assunto. Para ela matou aquela pessoa, mas a pessoa está viva. Tem pessoas que tomaram uma decisão de acabar, só que para Deus aquilo não está resolvido. Eu quero te dizer uma coisa, que é nesse caso
Deus vai ter que fazer um corte no lugar que foi cicatrizado. Você já viu aquelas pessoas que às vezes fazem uma cirurgia? Tem um corte, tá lá, daqui a pouco vai no médico, o médico vai ter que abrir de novo, no mesmo lugar. Tem coisas que às vezes nós damos como fechadas e para Deus não está. É muito interessante que quando Maria e Marta mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente, Jesus não foi naquele momento. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. Lázaro morre e eles colocam uma pedra. Na mente de Marta e Maria, aquilo ali já tinha terminado. Na mente de Marta e Maria, aquilo ali já tinha acabado, porque colocou-se a pedra e já não tinha mais jeito. Horabacachuri aramanaia. Só que chega Jesus, como Jesus está chegando em vidas aqui hoje. Jesus chega, ei Marta, me leva até lá. O que ela diz? Senhor, já cheira mal, já acabou, já não tem mais jeito, já tem uma pedra. E o Senhor fala assim: remove a pedra. Remove a pedra, porque aquilo que você colocou uma pedra, eu não coloquei uma pedra. Aquilo que morreu, eu estou tocando agora para trazer vida. É isso que o Senhor fala. Não cicatriza, não ponha pedra onde Deus não colocou, não fecha situações que Deus ainda não fechou. Oh, aleluia. O Senhor é Deus. Eu falei de duas marcas que todo cristão ele tem, o verdadeiro cristão tem, que é renúncia e perdão. Só que agora eu quero falar de duas marcas que os cristãos ele pode escolher. Duas marcas. A primeira marca é a da desobediência. Quantas pessoas que têm servido a Deus, mas elas são marcadas por dores e situações por fruto de desobediência. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, não perguntamos ao Senhor, e nós sofremos dores por causa das nossas desobediências. Se eu fosse parar aqui para perguntar, quem não tem uma marquinha de desobediência? Acho que seria impossível. Só que nas nossas marcas de desobediências, nós temos avistado a Jesus. Porque tem pessoas que tomam decisões e elas são marcadas pela desobediência. E é diferente quando você passa pela desobediência e você volta, mas tem pessoas que são marcadas na desobediência. Em 1 Samuel 15, a Bíblia fala sobre o rei Saul. Um homem que Deus ungiu, um homem que lutou as guerras de Deus por Israel, que venceu muitas guerras. Só que em uma daquelas guerras, ele toma uma decisão de desobedecer ao Senhor. O profeta dá uma ordem e ele toma uma decisão. E sabe o que acontece? Aquele homem, porque ele ignora e desobedece ao Senhor, Deus marca o reinado de Saul. Sabe como? Como um rei rejeitado e sem a presença de Deus. Um crente pode ser marcado. O fato de você obedecer hoje não quer te garantir que você vai obedecer até o final. Então hoje, que essa palavra ela venha abrir os teus olhos, porque Saul começou bem. O problema não é começar bem, o problema é terminar bem. Cuidado se no meio do caminho Deus te dá uma ordem e você não cumpre. Cuidado se no meio do caminho Deus exigir algo de você e você tomar outro rumo. Que você possa andar de acordo com a voz do Senhor, como nós cantamos essa manhã. Porque a voz dá direção. A voz traz saída. A voz do Senhor é a nossa segurança. Uma outra pessoa que foi marcada
pela desobediência, está em Gênesis 4:15, foi Caim. A Bíblia diz que Caim já estava no coração de matar o seu irmão. Mas sabe o que acontece? Deus chega para Caim e fala assim: ei, rapaz, escute isso. O pecado já está na porta. Mas você tem poder para fechar essa porta. Só que o que acontece? Caim ignora a voz do Senhor. E a Bíblia diz que, porque ele ignorou a voz do Senhor, aquele homem foi marcado. E uma marca de maldição. Caim foi marcado pela sua desobediência. Que nós possamos ser marcados por Cristo, não por desobedecer ao Senhor, não por desobedecer a sua palavra, mas por sermos obedientes. E a segunda marca, claro que é a marca da obediência, que eu profetizo que essa vai ser a marca da sua vida. Quantas pessoas na Bíblia foram marcadas pela obediência, como Abraão, como Jó. Quantas pessoas que nos inspiram pelas suas marcas de obediência. Mas eu quero te falar de alguém que foi marcado pelo amor e pela obediência, que é o nosso exemplo a ser seguido, e o seu nome é Jesus. Em Filipenses capítulo 2, no verso 8, a Bíblia diz: e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A marca que o nosso Cristo carrega é uma marca de amor e de obediência. Eu quero dizer para você que quando Jesus ressuscita e ele vai encontrar os seus discípulos, no meio dos discípulos estava lá Tomé, o incrédulo. E Jesus chega para Tomé e ele mostra as marcas. E ele diz: toca aqui do meu lado. Olha onde que eu estou marcado. As marcas que eu tenho são de obediência e de amor por você. É essa marca que Jesus carrega, a marca da obediência. Eu quero dizer para você, querido, querida de Cristo, vale a pena ser marcado por amor a Cristo. Eu quero te inspirar nessa palavra, que você abre o livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11, no verso 32. Que diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Escute isso: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Escute: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor, para que conosco fosse Ele aperfeiçoados. Eu quero te inspirar nesta manhã com pessoas que foram marcadas por amor a Cristo e chegaram até o fim. Talvez você não sabe, mas eu queria falar para você. Eu quero ler para você o fim de alguns discípulos de Jesus essa manhã. E foi muito interessante, porque eu tinha feito essa mensagem e o Vitor colocou uma figura lá.
Eu falei, uau, eu vou falar para você. Porque no livro Mártires, se você nunca leu, leia. Tem algo que você precisa saber. Porque você sabe do trabalho dos nossos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Mas eu quero te falar de como Filipe morreu. Filipe, o santo apóstolo, depois de ter trabalhado entre as nações bárbaras, pregando-lhes a palavra de salvação, no fim foi crucificado e apedrejado até a morte. Bartolomeu que também pregou aos indianos e que traduziu o evangelho de São Mateus para a língua deles, por fim, após várias perseguições, foi abatido a bordoadas e depois crucificado. Em seguida, após ser esfolado, ele foi decapitado. Tiago. Quando Tiago foi trazido para os bancos dos réus, a pessoa que fez a acusação contra o Tiago, vendo a aflição, que ele seria condenado à morte, sabe o que ele aconteceu? Ele sentiu-se tão comovido em seu coração e consciência, que ele caminhou na execução. E ele confessou ser cristão também. Quando ele olhou para Tiago, aquela pessoa que foi na acusação e entregou Tiago, quando viu Tiago indo para a morte, ele se juntou ao Tiago. E no meio do caminho ele pediu perdão. E Tiago olhou para ele, perdoou, fez mais uma marca na hora do final. E diz assim: irmãos, vamos juntos. E os dois foram mortos no mesmo dia, entraram na glória no mesmo dia. Eu quero louvar o Senhor nessa manhã. Pedrão, quero te falar sobre Pedro. Nero, o imperador, estava procurando provas contra Pedro para condená-lo. E quando os amigos de Pedro, quando o povo viu que não tinha jeito, pediu: Pedro, foge. Pediu que Pedro fugisse. E Pedro, no fim, de tanto ouvir os crentes falar, foge, ele tomou a decisão de fugir. Ele foi persuadido para fugir. Só que escute isso. Quando ele estava fugindo, quando ele estava para chegar no portão da cidade, quem ele vê? Jesus. E Jesus estava vindo na contramão do seu encontro, e Pedro adorando a Cristo. Ele disse para Jesus: Senhor, para onde tu vais? E sabe o que Jesus respondeu? Eu estou voltando para ser crucificado. E naquela hora Pedro entendeu que não era para ele fugir, que era para ele voltar para o lugar do martírio e ser crucificado. E por isso que quando ele chega ali, sabe o que acontece? Ele entendeu e ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu Cristo. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Só que um apóstolo que me chamou a atenção, que quando eu li, eu chorei muito, foi o apóstolo André. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim, sobre o castigo com que fora ameaçado, que ele não teria pregado a honra e a glória da cruz se ele temesse a morte. Depois disso, ele foi pronunciada a sentença de condenação. André deveria ser crucificado por ensinar e promover uma nova seita e por abolir a religião dos seus deuses. Agora escute isso. Ao dirigir-se ao lugar do martírio e ao ver a longe a cruz já preparada, André não mudou nem seu semblante nem de cor. Seu sangue não se retraiu. A voz não hesitou. O corpo não desfaleceu. A mente não se perturbou e o entendimento não lhe faltou, como acontecia com muitos homens. Sua voz, porém, falou extravasando a abundância do seu coração. E uma ardente caridade mostrou nas suas palavras como centelhas de fogo. Escute isso. Disse ele: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti. Discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante
e sempre desejei te abraçar. Hoje é dia de nós recordarmos. E 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Levarei eu também até por uma coroa trocar. Ei, não tem como você ser servo daquele que morreu crucificado e não ter marcas. Não tem como você ser servo e discípulo daquele que morreu crucificado e não ter marcas. Escute, ele vai mostrar as marcas dele, mas e as suas? Vivemos uma geração que não aguenta sofrer. Vivemos numa geração que não suporta a dor, não suporta que alguém falou mal, não suporta uma cara feia, não suporta uma palavra ríspida. Quem somos nós para acharmos que não podemos sofrer? Precisamos nos arrepender de nos amarmos tanto. Achamos que somos bons demais para sofrer. Em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 3, a palavra diz: sofre como um bom soldado de Cristo. A mensagem da cruz é dura. Em 1 Pedro 4:1, a Bíblia diz assim: ora, tendo Jesus sofrido na carne, estejam também vocês armados deste pensamento. Porque a gente pensa aqui, tem uma tal de mensagem da prosperidade que você não vai passar. E o meu Jesus, se você ler a palavra do Senhor, vai confrontar tudo isso que você escuta por aí. A mensagem é cruz, é morte, e você está querendo viver. Nós temos um Cristo que foi morto. Você é discípulo daquele que morreu na cruz e acha que vai viver o mar de rosa? Você acha mesmo que você vai viver o mar de rosa? Por que o Senhor me deu essa palavra? Porque as coisas vão apertar. Deus quer um crente marcado. Deus quer pessoas marcadas para poder apresentar para Ele. Só que eu quero te dar uma boa notícia. As suas marcas serão recompensadas. Vale a pena. Vale a pena ser marcado. Crente, vale a pena chegar até o final. Os nossos irmãos não hesitaram de entregar sua vida porque eles sabiam do que estava preparado. Era muito maior. Era muito melhor. Não faça planos para essa terra, porque essa vida está passando e vai passar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Apocalipse 7, nós vamos ler no verso 13. Diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e levaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Escute isso: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor.
Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Oh glória! Essa é a certeza que nós temos, que nós estamos aqui só para passar. Ei, não importa o que vier, não importa o que tiver que chegar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Ei, crente, não importa o que está no nosso caminho, importa chegarmos até o final. O tema dessa palavra é marcado por amor a Cristo. Hoje, eu profetizo que você vai sair marcado por Cristo hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe quem são os dele. As ovelhas do Senhor, elas são marcadas. Elas são marcadas porque Ele conhece as marcas. Ei, vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena abrir mão das coisas dessa terra por amor a Cristo. A nossa vida aqui é muito curta comparada à eternidade. O importante é chegar no final. O importante é você chegar na linha de chegada e ouvir o Pai dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ali nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai sofrer. Ei, a nossa leve e momentânea tribulação, está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um eterno peso de glória. A palavra do Senhor diz que aquilo que não chegou nos ouvidos, nos olhos, nunca viu, é o que Deus preparou para aqueles que estão aguardando a sua vinda. Ei, crente, aguenta firme. A palavra do Senhor para você hoje é: aguenta firme. Nós estamos indo para casa. Nós estamos indo para casa. Fica de pé. Erebacachuriaramanaia. Tudo é por Ele. Não tem como se entregar pela metade. Você tem que ser marcado por amor a Cristo. Nós não sabemos o que está no nosso caminho, mas independente do que estiver na nossa frente, nós sabemos quem é que está conosco. Aquele que prometeu está conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Eu quero que você feche os seus olhos. Ei, apresente as suas marcas. Ei, eu não sei quantos anos de caminhada que você tem com Cristo, ou se você ainda não tomou a decisão de servir a Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Só segue para a morte como André, como Pedro. São pessoas que realmente sabem quem é Jesus, que não teme a morte porque Ele já venceu a morte. E é isso que nós vamos celebrar essa manhã. O Cristo que venceu a morte. E Ele disse: eu venci e você vai vencer também. Você vai chegar até o final, porque eu ressuscitei. A morte não conseguiu me segurar. A morte não impediu eu de ressuscitar. Jarebacaia soreberraia. Oh, te adoramos, te adoramos. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela
Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante bem forte, vamos lá. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Quero convidar os obreiros para trazer a mesa da ceia. Hoje nós, com consciência, nós vamos participar da mesa. Sabe por quê? Porque nós sabemos do nosso Cristo que foi crucificado, que deu a vida por nós. Aquele que se entregou, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo por amor a nós. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei Eu também minha até por uma coroa trocar. Deixa eu dizer algo para você que eu acredito. Porque às vezes um crente, ele pensa assim: meu Deus, como é que eu vou morrer? Como que vai ser esse momento? Eu não acredito que quando um servo de Deus está indo para a morte, ele está vendo a morte. Eu creio que ele está vendo a glória. Ei, a Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. Só que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não estava vendo as pedras. Ele estava vendo um Cristo assentado à direita do trono do Pai. Eu não acredito que aquelas pedras estavam doendo em Estevão. Por isso que André, a caminho da cruz, ele diz assim: ó cruz, eu te desejei porque hoje eu sei para onde eu estou indo. Eu cumpri o meu chamado. Eu cumpri a minha carreira. E agora eu só tenho uma coisa a dizer: eu te esperei, porque agora eu vou estar com meu Cristo. Agora eu vou estar com aquele que morreu por mim, aquele que se entregou por mim. Adore Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. E
abriu. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais sobre o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue andavam nas ruas, chegaram ao céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. A igreja de amor, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Reaviva a igreja de amor, a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Ei! Que nós possamos receber esse espírito de graça, esse espírito de coragem para enfrentar o que tiver que enfrentar. Ei, eu não sei se você sabe, mas quando os cristãos estavam ali, eles acendendo aquelas fogueiras, quantas pessoas que viam, eles viam aquele povo cantando, que eles se jogavam para ser queimados junto. Que graça é essa? Que poder é esse? Que influencia os outros a vir morrer junto, porque sabe quem é o Cristo. Reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Reaviva tua igreja de amor, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Nesse momento eu quero convidar os obreiros para tomar o sangue, o vinho e o pão neste momento. Levante alto. Aleluia. Vamos orar. Pai, aqui está esse suco de uva e esse pão, e nós consagramos agora e declaramos, Senhor, que a partir deste momento não é mais um simples pão e um suco, mas o corpo do Senhor Jesus que foi rasgado por nós, e o sangue que foi vertido na cruz do Calvário para nos dar vida. E nesta manhã recebemos com gratidão e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem mais que as forças, pode servir a igreja, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol,
as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, esmagada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, esmagada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Digo Senhor, sobre o trono está, soberano, ganhador, eu sempre te amo. Levo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas eu sou direito, digo é Senhor, digo é ressuscitou, digo é o Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Porventura ficou alguém sem receber? Levante uma das suas mãos. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Você pode tomar o pão neste momento.
corpo de Jesus. Foi dado por você. Aquele corpo foi transpassado por uma lança, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ressuscitou. Digo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Eu quero que você levante este cálice bem alto. Ei, é nesse cálice, é nesse sangue que nós temos perdão. É neste sangue que você tem vida, é neste sangue que você tem saúde. É neste sangue que você e a sua casa estão guardados e protegidos. É neste sangue que o seu carro não será parado. É neste sangue que você vai transitar protegido atrás da cruz de Cristo. Eu profetizo que através deste sangue Ele te protege atrás da cruz dele. Que Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É neste sangue que hoje tu é perdoado. E se tem alguém com alguma enfermidade no corpo, através do sangue vai ser curado agora. Vai receber vida e vai receber saúde. Vamos tomar o sangue de Cristo nessa tarde. Oh, xarabagada subiaramanaia. Edebababa subiarabaserehaya. Oh, teu sangue. Oh, a poder do teu sangue, Cristo Jesus. Mas ressuscitou. A poder do teu sangue, amado da minha alma. Oh, maravilhoso. Aleluia. Sobre o trono está soberano Deus, amor, eu sempre te ressuscitou. Digo é o Senhor. Nesse momento eu gostaria que os obreiros tirassem a mesa. Thank you, Jesus. Porque num culto como esse, não temos como não fazer o apelo. Talvez você está aqui hoje, ouviu essa palavra, e você ainda não foi marcado.
ainda não foi selado. Eu quero dizer para você que naquele dia o Senhor vai saber os que são seus, porque eles são marcados. E se você ainda está neste culto, ouviu essa palavra, ainda não tomou a decisão de se entregar verdadeiramente para Jesus e dizer: ei, eu quero te servir, eu quero ser um filho marcado pelo teu amor, eu quero ter a marca do Senhor na minha vida. Se você é essa pessoa que gostaria de aceitar a Jesus hoje como seu único e salvador, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. E não se envergonhe, porque Jesus não se envergonhou. Ele não se envergonhou de ir para a cruz por amor a ti. E se hoje você quer tomar essa decisão, ou talvez você quer apenas reafirmar que você é marcado por Ele e que você vai servi-lo até o final, eu quero que você venha aqui no altar se entregar a Jesus de todo o coração nesta manhã. Enquanto a igreja fecha os olhos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vem receber o carimbo. Vem receber o carimbo essa manhã. Orababa xerema enebana. Oh, xerebaraço. Yes. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ereba chunegi asoreba hana yasuki aramanaya. Deus te escolheu. E Ele sabe o que você tem passado. Mas Ele diz assim: estou soprando a cinza que queria apagar a chama do meu amor em ti. Alava subianaraia xerecaranaya. Para onde tu irás? Para onde tu fugirás? Ei, xereca. O que te prendia vai soltar. O peso que estava vai ter que ir embora. Ei, ó o alívio chegando, ó o alívio chegando, ó o alívio chegando, ó o alívio chegando. Ó o peso sendo arrancado, ó. Aê, o mae koshimai ta arasu karabandagasu. Olha para mim. Tu vai seguir em frente. Porque tu não vai retroceder. Deus estava te esperando. Muitas gerações. Deus tem um amor tão grande por você. Cantando a
tua casa, vou fazer uma obra ali, tu sabe. Tu clama, tu pede, Jesus faz. Ele diz assim: eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque eu estou começando a obra em ti. Porque à medida que você se render completamente, tu vai ver o que eu vou fazer, mulher. Deus te diz assim: eu arranco medo, ó. Eu arranco a ansiedade que está aqui, ó. Eu trago paz. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não vai descontinuar. Toda criação. Você está livre. Exaltado. Recebe a graça e a força. Santo para sempre. Recebe a graça e a força. Hoje o Senhor te Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome. Cante ao Cordeiro. Rabandoko Xarabassai. Agora eu quero convidar você. Eu quero convidar você que quer dizer para o Senhor: eu vou, como João, até o fim. Independente do que eu tenho que passar, eu digo para o Senhor: através da minha vida eu vou chegar até o final. Porque eu vou entrar naquelas portas de Jerusalém, eu vou abraçar o meu Cristo. Eu vou abraçar o meu Cristo, eu vou ver as suas marcas de amor. Eu vou poder contemplar os teus olhos e olhar para Ele e dizer: oh, obrigado. Chega bem mais para frente. Santo, Santo para sempre. Teu povo clama, Santo, toda criação. Santo, exaltado. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Eu verei como Cristo. Entra em Jerusalém hoje. Contempla. Sobe, sai daqui de baixo e consegue contemplar. As nações andarão assim, e as portas jamais se fecharão.
cidade é de ouro. De jaspe é seu muro. Além do rio azul. Você sabe por que lá no céu as ruas são de ouro? Porque o ouro não é lá mais importante. O ouro lá é para você pisar. Aonde você vai morar, o ouro é tão insignificante, aquilo que você corre tanto atrás é tão insignificante que é para você pisar, crente. Não vai ter valor nenhum aquilo que você dá sua vida para ganhar. Deixa eu te contar uma coisa, muitas pessoas já ouviram, mas eu preciso falar novamente. Um dia Jesus entrou no meu quarto. E Jesus me levou num lugar que eu creio que é o paraíso, onde eu vi tantas pessoas alegres, pessoas de vários idiomas. E eu estava num lugar de paz tão grande, tão grande. Mas eu sabia que ninguém ali me conhecia. Eu estava naquele lugar. E de repente chegou perto de mim um homem tão lindo, tão lindo. E ele diz assim: Gelceli. E quando eu olhei para aquele homem, eu pensei assim: uau, será que ele é um profeta? Porque ninguém me chama pelo meu nome. Todo mundo me chama de Gel, mas ele me chamou pelo meu nome. E quando ele chegou perto de mim, ele me deu um abraço. E quando ele me abraçou, eu sabia exatamente que era Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu senti um amor que não tem nada neste mundo que pode comparar. Quando você recebeu apenas um abraço de Cristo, tudo vai embora, toda dor. Não tem ser humano nessa terra que pode te preencher daquela forma. Não tem amor maior do que aquele. Não tem. Por isso que eu digo para você, não tem nada nessa terra que me segura mais, porque eu já provei uma gotinha do amor de Cristo. Se você não provou ainda, peça para Ele. Sabe uma coisa, eu te digo, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, porque Ele passou ali na minha casa. Ele passou ali na minha casa. Ele conhece a sua casa, Ele conhece o seu endereço. Ei, não tem nada que se compare ao amor de Jesus. Vale a pena sofrer por Ele, vale a pena chegar até o final, vale a pena, irmão. Eu quero falar para você, meu lindo, Jesus tem um amor tão grande por ti. Tu é improvável, tu era nem para estar aqui mais.
Tu era nem para estar vivo mais, mas tu está aqui hoje porque Deus queria falar contigo. Deus, Ele te conhece pelo teu nome, e Ele diz assim: ei, eu te criei, tu faz parte de um propósito eterno. O inimigo quis destruir sua vida, e como ele tenta até hoje, porque se ele pudesse, ele já tinha dado cabo da sua vida, mas ele não pode, sabe por quê? Porque tem orações que estão diante de Deus por você. E o Senhor te diz assim: muitos te veem por fora, mas eu te vejo por dentro, e eu sei o teu coração, e tu tens um coração quebrado na minha presença. Ei, Jesus sabe que tu tens um coração que ama Ele do seu jeito, mas você ama Ele. Mas Ele diz assim: o meu propósito para você é grande. No dia que você entender o meu amor e você se render completamente, você vai ver a mudança que eu vou fazer. Eu vou mudar a sua família. Se você deixar, eu mudo a tua família. Se você abrir a porta, você vai ver o que eu vou fazer no meio de toda a sua casa por causa de você. Tu tens uma marca feita por Cristo. Desde quando ela estava um protótipo na barriga da sua mãe. Deus te escolheu, e eu espero que você escolha Ele todos os dias da sua vida. Amém? Estenda as suas mãos. E eu estou olhando para o relógio está parado. É por isso que eu estou achando que eu tenho tempo. Está parado ali um tempão. Eu falei: nossa, eu preguei tudo isso e está ali ainda. Ame mais Jesus. Ame mais a Cristo. Sirva a Ele. Cumpra o teu propósito. Seja forte e corajoso. Pai, eu abençoo o teu povo. O teu povo que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Hoje, Senhor, eu te apresento a tua igreja. Essa igreja que o Senhor comprou com alto preço. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue. E eu abençoo o teu povo, Senhor. Que seja cada um marcado pelo teu amor. Que seja cada um marcado pela tua graça. Que seja um marcado e escondido por ti, por onde eles forem. Eu abençoo o teu povo. Eu cubro eles com teu sangue. Que o Senhor guarda